Olá, meus queridos alunos. Então hoje a gente vai ver sobre ângulo entre retas e essa aula está aí baseada no positivo a partir da página 58, tá bom? E a ideia é a gente concluir esse nosso positivo para ter mais tempo aí para a gente treinar algumas questões, tá bom? Então vamos lá. Então a ideia do ângulo entre retas, ela é baseada praticamente numa equação, tá bom? Mas vamos lá. Então aqui nós temos, por exemplo, duas retas, tá? Vamos chamar essa reta de R, tá bom? E aqui nós temos aqui uma outra reta, vamos chamar essa reta aqui de T, tá? O ângulo formado entre R e T, vamos chamá-lo de θ, tá bom? Então, veja, a equação que aparece para calcular o ângulo entre as retas é o seguinte: é a tangente de θ, tá, igual módulo coeficiente angular, né, coeficiente angular de MR menos coeficiente angular de MT sobre 1 mais MR vezes MT. Sabendo que MR e MT são os coeficientes angulares das retas R e T. Essa equação, esse MR e MT, ele tem que estar assim, né? Então, para a equação R, você tem que escrever assim: y igual, tá, a MR vezes x mais b. A equação da reta T é y igual a mt vezes x mais b, tá bom? Então, o MR e o MT são exatamente os valores, os números que estão na frente da incógnita x, tá certo? E aí tem um caso, especial que daqui a pouco eu vou resolver lá do questão do PSC, tá bom? É o seguinte: se por acaso essas duas retas R e T elas são simétricas, tá? Isso simétricas, se elas forem simétricas, elas têm que ser simétricas em relação a alguma coisa. Simétricas a uma outra reta, tá bom? Então essa outra reta é exatamente esta reta que vai passar aqui no meio, que a gente pode chamar de S, tá? R e T, elas são simétricas em relação a S, então isso quer dizer que este ângulo aqui, que vamos chamar de alfa, é igual a esse outro ângulo que vamos chamar de gama, tá bom? Então, se isso é verdade, tá? Então, se gama é igual a alfa, então a gente pode dizer que a tangente de gama é igual a tangente de alfa, tudo bem? E aí a gente pode reescrever a equação da nossa tangente da seguinte forma: a equação da tangente de gama é essa, tá? Então, gama seria de R para S, tá bom? Então, aqui vai ficar MR menos MS sobre 1 mais MR vezes MS. Tudo bem? Eu estou pegando de R para S. E agora, isso aqui é igual, o ângulo alfa é de S para T, tá? Ó, de S para T tem um ângulo alfa. Então, aqui a gente pode escrever MS menos MT, tá bom? Veja como eu estou pegando, MR e MS, MR e MS. Do outro lado vai ser MS e MT, tá? Então, 1 mais MS vezes MT. Tudo bem? Então, essa é quando você tem uma simetria entre duas retas, em relação a uma outra reta, certo? Então, veja, agora a ideia das retas paralelas, o que a gente pode afirmar sobre a reta paralela, né? Então veja, se por acaso, vou colocar aqui nosso plano cartesiano, tá? No caso x, y aqui, e aí vamos traçar aqui duas retas, tá bom? Traçar uma reta aqui, uma reta de azul e outra reta de vermelho. Se essas duas retas elas são paralelas, isso quer dizer que elas vão formar um ângulo aqui com o eixo de x, vamos chamar de θ, tá bom? Então, se elas são paralelas, esse ângulo ele vai ser o mesmo para outra reta.
tá? É o mesmo ângulo. Isso porque elas são paralelas. Se ela tem o mesmo ângulo, então podemos afirmar que o coeficiente angular, então para retas paralelas, posso afirmar que o coeficiente angular é o mesmo, tá bom? Então, se essas retas aqui, por exemplo, elas são a reta R e a reta S, então o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Beleza? E quando elas forem perpendiculares, tá? Lembrando que a reta R, ela pode ser representada assim, ó, R, tá? É paralelo a S. Tudo bem? Então a equação R é paralela à equação S. Ela é representada dessa forma. Retas perpendiculares. Então veja, se por acaso duas retas são perpendiculares, por exemplo, aqui eu tenho uma reta S e aqui eu tenho uma reta T. Se elas formarem um ângulo de 90 graus, tá? Perpendiculares, ângulo de 90, os coeficientes angulares vai ser assim. Então vai ser ms é igual a menos 1 sobre mt. Nós dizemos o seguinte, que o coeficiente de uma é o inverso negativo da outra. Isso para retas perpendiculares, tá? Uma dica sobre a aplicação desses problemas é quando nós temos em problemas diz o seguinte, por exemplo, a altura, tá? A altura de triângulos. Altura de triângulo, tá bom? Então veja, por exemplo, se eu tenho meu triângulo aqui, ó, aqui, seja lá um triângulo qualquer, A, B, C, a altura do triângulo vai ser exatamente essa aqui, ó. Então a reta que mede a altura do triângulo é essa. E quando diz altura, é sempre perpendicular à base. Então toda vez que tiver altura, tá? A altura a reta da altura ela é sempre perpendicular à base. Então, esse problema serve para você resolver a questão do SIS 2019, tá? Questão 38, tá bom? Nós vamos resolver essa questão. E a ideia da distância de dois pontos, a distância de ponto e reta, ela está lá na página 67 do positivo. Então, seja, por exemplo, uma reta, tá? Vamos chamar essa reta aqui, fazer bacana aqui. Uma reta, vamos chamar a reta de T, tá? E eu tenho um ponto, vamos chamar de P, tá bom? E aí eu quero achar a distância desse ponto à reta, tá? Então é essa distância aqui, tá bom? Vamos chamar essa distância de D, tá? Sabendo que essa distância de um ponto à reta, tá? A distância de um ponto à reta é a menor distância. Essa distância D é a menor distância. Então, por exemplo, eu não posso pegar daqui para cá, por exemplo, tá? Então, essa distância ela é a menor distância. Sabendo que, outro detalhe também importante, essa reta que passa por esses dois pontos aqui, essa reta aqui, ó, ela forma também um ângulo de 90 graus. Então, a distância entre um ponto e a reta, essa reta que passa por esse ponto e essa reta, tá? Essa reta aqui, vamos chamar de S, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta T, certinho? E vamos supor que a nossa reta T é do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Equação geral, né? E eu tenho ali um ponto, tá? O nosso ponto, tá bom? É o nosso P, então vamos chamar de x0, y0. Então veja, o x0, y0 é o ponto, tá? É um ponto aqui da coordenada. Esse ponto ele não pertence à reta T, tá? Ele não pertence à reta T, certo? E aí a gente pode colocar na nossa fórmula o seguinte: a distância entre um ponto e uma reta é ax0 mais by0 mais c. Tudo isso dividido pela raiz de a² mais b².
essa daqui é a equação da distância entre um ponto e uma reta. Tudo bem? Sabendo que esse A, o A, ele é este ponto aqui que está na frente do X. O x0 é o ponto, o y0 é o ponto. Esse B é esse número aqui que está na frente do y. E o C é o termo independente. Tá bom? Da mesma forma, A e B ele está na reta. Então, esta é a equação da distância de um ponto e a reta. Beleza?